Aqui estou de novo. Busca de como começar um vídeo perfeito. Estava aqui eu de novo pensando, como será que eu vou começar um vídeo hoje? Mas aí de novo, como eu estou tentando ser diferente agora, eu simplesmente comecei o vídeo. Tipo, comecei a gravar, entendeu? Comecei a gravar e vamos ver o que vai sair hoje. Ontem eu consegui gravar um vídeo que, nossa, eu me surpreendi com o que eu consegui falar, né? O que eu consegui passar pra mim mesmo. E eu gostei, velho, até consegui ver de novo. Parece que quando eu faço um vídeo assim, sem pensar, eu fico mais à vontade para assistir depois. Porque, tipo, tem vídeos que eu penso que eu já fiz, que aí depois que eu vou ver, eu me arrependo. Porque geralmente quando eu penso no vídeo, eu não penso no vídeo, eu imito, eu acabo pegando como eu vejo por aí, como eu vejo nos outros canais, como eu vejo no TikTok, algum outro canto, e eu acabo tentando reproduzir. Só que aquilo não faz parte de mim, sabe? Imitar ou fazer alguma tendência que os outros fazem, o jeito que algumas pessoas abordam ou falam, isso depois que eu vou ver de novo, e passa um tempo, me dá uma agonia que eu acabo sempre apagando o vídeo ou deixando privado, né? Porque eu vou ver aquilo não é eu, velho. Tipo, aqui sou eu. Esse aqui sou eu, tá ligado? Tô falando o que eu quiser, sem ter que premeditar o que eu vou falar, sem pensar no que eu vou falar, entendeu? Aqui eu posso falar qualquer coisa. Tipo, sobre mim, sobre o que eu tô fazendo, porque eu comecei esse vídeo. Não teve muito sentido eu começar esse vídeo. Só que eu tô tentando trabalhar, na verdade o sentido de eu começar esse vídeo é que eu tô tentando trabalhar a minha... Como é que fala? A minha ação, sabe? Eu quero trabalhar a minha ação nas coisas, entendeu? Eu cansei de ficar só pensando, elaborando e não conseguir reproduzir, não conseguir agir, sabe? Várias coisas na minha vida eu tô tentando mudar, mas isso é a parte mais difícil, a parte de agir é mais difícil. Encontrar os problemas, pra mim pelo menos, é a parte mais fácil. Encontrar onde tá o problema na minha vida ou no que eu tô fazendo é a parte mais fácil, entendeu? Mas a parte de agir, que era pra ser na verdade e a mais óbvia na minha cabeça, que às vezes é só o que falta, não vai, porque às vezes a minha forma de agir eu quero que seja perfeita, tá ligado? E não existe forma perfeita de agir. Tipo, enquanto você não começar, enquanto você não estiver fazendo ou não tiver, sabe, começado, enquanto você não fazer, não vai acontecer. Enquanto eu ficar pensando aqui, igual antes de eu começar esse vídeo aqui, antes de eu começar esse vídeo eu estava de novo pensando, o que será que eu falo? Cara, não pense no que vai falar. O decorrer vai acontecendo e eu acho que isso se vale para qualquer área da vida, né? Tanto para um trabalho, para uma ideia, para tudo. Em vez de você ficar pensando muito, será que eu vou treinar hoje? Tipo, será que eu vou estudar hoje? Mano, pega um caderno, pega um livro e começa a estudar. Quando tu estiver no meio do caminho, tu pensa, tu vai ver que realmente era pra tu só ter começado. Mas será que eu vejo isso? Mano, só começa, tá ligado? Não fica escolhendo muito, não se começa a basear, porque se a gente começa a calcular, a gente não vai, a gente sabe que aquilo ali, desde a hora que a gente teve a ideia de fazer, é porque a gente sabe que seria necessário. Só que antes da gente realmente fazer, a gente fica pensando, sabe? A gente pensa demais, pelo menos eu sou um cara que eu penso demais, velho. Tipo, qualquer coisa que eu vou fazer, eu tenho que pensar, e quanto mais eu penso, mais a vontade de não fazer chega em mim. Legal, vamos supor, a vontade de falar com alguém na rua, sei lá. Eu sei que isso pode ajudar de alguma forma a me desenvolver, entendeu? Mas só de pensar nisso, eu penso em tantas possibilidades que isso possa ser inútil pra mim, que eu prefiro ficar quietinho na minha e não ir. Mas eu sei que lá no fundo, se eu só fosse lá e falasse, em vez de eu pensar, será que eu vou conseguir conversar? Será que eu vou conseguir falar com aquela pessoa? Será que eu vou conseguir pedir a informação que eu quero? Entendeu? Em vez de eu ficar pensando nisso, eu só fosse lá, ia dar tudo certo. Eu ia conseguir conversar com qualquer pessoa no mundo, ia conseguir pedir a informação que eu quiser, ia conseguir render um assunto, ia conseguir ser natural, né? Lógico, tem vezes que tem pessoas que não vai dar certo, mas a maioria das pessoas, geralmente eu sempre fico pensando, né? Ah, não vou falar com aquela menina ali porque ela tem cara de que, tá ligado? Vai falar, não vai render assunto, vai ser chata, vai ser isso, vai ser aquilo, entendeu? Antes de acontecer a parada, eu já penso, tá ligado? Eu já penso isso, me atrapalha demais. Eu acho que deve ter pessoas também assim que deve ser que nem eu, assim, né? Acaba premeditando as coisas, igual eu tava premeditando, voltando aqui, né? Eu tava premeditando esse vídeo, pensando o que eu poderia falar sobre mim, tá ligado? Sendo que é sobre mim, como que eu vou elaborar uma coisa sobre mim? Como que eu vou imitar os outros pra falar algo de mim, tá ligado? Eu tenho que falar do jeito que sair. Se o vídeo é pra ser sobre mim, eu tenho que ser natural, eu tenho que falar o que vier. O que vier aqui dentro eu vou falar. Se uma hora acabar, eu paro, entendeu? Eu simplesmente paro. Não tem ninguém me segurando, não tem ninguém me obrigando. Então, tipo assim, a gente tem que pensar assim, eu tenho que começar, estou tentar, peraí, tentar começar a pensar assim, entendeu? Sobre várias coisas que eu tenho na minha cabeça que isso vai me ajudar. De alguma forma vai me ajudar, tá ligado? Agir sem pensar demais. Não tô dizendo que eu tenho que, ou alguém, vocês, sei lá, se alguém estiver vendo isso, que você tem que fazer as coisas sem pensar. Isso é impossível, né? É impossível fazer algo sem pensar e
E também tem gente que também quer... existe pessoas 880, tem gente que pensa demais igual eu e não faz, tem gente que não pensa porra nenhuma e faz um monte de merda. Também não é assim. Tem que ter a consciência, né? Eu tô dizendo na questão aqui, eu tô falando de mim. Eu acho que eu tenho que agir mais porque eu sou uma pessoa muito, muito consciente, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu sou consciente até demais. Eu sou, como é que fala? O que eu consigo definir agora é consciente. Das coisas que eu vou fazer, do que eu quero fazer. Eu sou uma pessoa que eu já tenho uma consciência assim demais que isso chega até me atrapalhar. Chega a ser infinito, que quanto mais eu fico pensando, mais eu vou criando a consciência. Só que existem coisas que se você levar muito ao pé da letra, pensar muito nos detalhes, pensar em todas as hipóteses, você não vai fazer, porque as hipóteses vai ser que nem aquela do Doutor Estranho no filme do Ultimato, tá ligado? Você tem várias realidades. E tipo assim, você cria várias realidades e vamos supor que você saiba que tenha só uma, tá ligado? Você sabe que só tem uma que pode dar certo, que é o sim. Mas aí você imagina o não de pelo menos umas 10 vezes a mais, tá ligado? E aí você já vai pensar, porra, um não de diferentes formas, ou então um desinteresse, um não, uma cara feia, um pouco caso sobre o que você tá querendo perguntar ou saber, entendeu? Eu tô dizendo em áreas da vida assim. Você cria várias possibilidades negativas na sua cabeça e só uma ou duas positivas, entendeu? E isso é péssimo, porque aí, mano, não tem como, né? Como que você vai comparar duas... Voltando aqui, como eu estava dizendo, né? Fui cortado aqui, chegou gente aqui. Ainda não tô no nível de conseguir manter um raciocínio aqui num vídeo chegando alguém perto de mim, né? Como eu estou iniciando, vou ficar inventando moda. Tenho certeza que quando eu tô focado aqui no vídeo, eu consigo, né? Evoluir, meu papo vai indo pra frente. Mas a partir do momento que eu focar em alguma outra coisa, alguma outra presença, né? Tipo, minha mãe chegou aqui agora. Eu já começo a me perder no meu raciocínio e não consigo pensar direito, não consigo deixar meu cérebro trabalhar bem, né? Mas como eu estava dizendo, vamos voltar um pouco aqui atrás para me recapitular um pouco o raciocínio que eu estava... Raciocínio, né? O que eu estava falando aqui? Vamos voltar na linha. Pois é, eu estava falando na questão da gente... Vou tentar explicar melhor. Na questão da gente... quando a gente pensa demais, eu dei um exemplo de um filme, né? Do Doutor Estranho. Eu quis em questão de realidade, mas não é que eu penso em realidade, isso aí já é loucura demais. Eu comparo a realidade como respostas, entendeu? As realidades que eu quis dizer é como se fossem respostas de alguma coisa da vida, tanto de pessoas quanto da vida em si, quanto do seu corpo, em tudo, entendeu? A gente pensa em realidades que no caso são respostas. Igual eu vou dar um exemplo mais básico aqui para mim entender, que eu acho que eu consigo me expressar essa ideia que eu quis dizer. Vamos supor, você quer treinar. Vamos lá, vamos para um exemplo de treino. Você quer treinar, aí você quer, vamos supor, eu quero fazer um muscle up, né? É um negócio que eu tento fazer. E antes de fazer, eu penso o quê? Eu sei que todo mundo tem a possibilidade de fazer. Eu sei que provavelmente se eu treinar bem, eu consigo fazer. Entendeu? Só que o que acontece? Antes de eu tentar fazer, eu penso, eu sou muito pesado. Eu preciso emagrecer primeiro. Eu acho que se eu fazer, eu vou machucar. Mas eu não quero começar treinando fraquinho porque eu já sou um pouco avançado. Entende o que eu tô falando? A gente pensa em várias... Pelo menos eu, né, que sou meio louco. Eu penso em vários fatores que não vão me ajudar em nada. Pensar nisso, pensar que eu sou pesado, pensar que eu não consigo, pensar que talvez eu tenho que emagrecer um pouco, pensar que eu não tenho uma força para fazer aquilo, que eu não tenho a genética, né? Geralmente a gente pensa assim, na questão de treino, a gente não tem a genética para aquilo, ou então no caso de estudo, a gente pensa que a gente não tem a capacidade de ser inteligente para fazer tal coisa, mesmo que a gente veja outras pessoas fazendo, a gente fala, ele é foda, ele é diferente, olha lá, olha como é o corpo dele, ele é mais leve, ele consegue fazer música, lógico, eu sou mais pesado, eu não vou conseguir, não é da minha genética. Aí tu vê um cara lá mais nerd fazendo uma prova muito difícil, alguma coisa, gabaritando alguma coisa, você pensa, ele é mais pica que eu, né, tal. Não é assim, velho. Tipo assim, se a gente só começasse a fazer sem ficar pensando nos outros, pensando só na gente, com certeza você vai conseguir. Porque todos nós temos as mesmas capacidades. Alguns demoram mais que outros e alguns são mais rápidos que os outros. Tipo, tem gente que vai pegar numa barra ali e vai conseguir fazer umas coisas até de primeira, sem mesmo nunca ter treinado pra fazer. E vai ter eu aqui que sou um pouco mais pesado, que treino faz um tempo e ainda não consigo fazer direito, entendeu? É isso que eu tô querendo passar. Então, em todo caso, não adianta a gente ficar prevendo. Se a gente quer fazer algo, se a gente acha que a gente quer evoluir naquela coisa, a gente acha que pode ser bom pra gente aquilo, em vez de ficar pensando, vai valer a pena, eu consigo, eu acho mesmo assim, em vez de pensar nas realidades das respostas, a gente vai só atrás do sim, tá ligado? Só começa, vai indo, ficou ruim, continua, é inevitável, não existe nada que você faça, que você realmente fazer, sem parar, né? O que eu tô querendo falar, o fato é o quê? É fazer sem parar. Não existe nada no mundo que um ser humano faça sem parar que ele não consiga ficar bom, entendeu? Não consiga ficar bom. Tipo, mano, se tu quiser aprender uma parada, vai ser difícil. Se quiser aprender matemática, vai ser difícil. Existe uma dificuldade. Mas, mano, uma hora vai entrar. Pode demorar, entendeu? Mas só vai demorar muito, você vai só achar que vai demorar muito se você ficar se comparando com outro que foi mais rápido.
entendeu? Porque pra ele foi mais rápido, mas o tempo dele, a realidade dele não tem a ver com a tua, o tempo que ele estudou não é o mesmo que o teu, o raciocínio dele não é o mesmo que o teu, entendeu? Então, tipo assim, não adianta, é meio que burrice ficar se comparando com outra pessoa, tipo, meio que como se fosse burrice, tá ligado? Porque cada um tem seu tempo, cada um tem seus afazeres, tem suas obrigações, tem suas distrações, tem, tipo, mano, a gente se machuca, o outro tá treinando, a gente vai trabalhar, o outro tá estudando, então, tipo assim, cada um tem seus horários, cada um tem seus problemas, a gente fica cansado, a gente, como é que fala? Auto-sabota, às vezes a gente não faz. Então, tipo assim, cada um tem seu tempo, cada um tem sua determinação, cada um tem sua motivação. Então a gente tem que usar a gente mesmo em parâmetro, entendeu? Eu tô querendo falar. E parar de ver as realidades, parar de pensar que se auto dar um relatório, se você vai conseguir, não, sendo que você nem tentou, tá ligado? Mesmo que você tentasse, se você tentar uma vez ou duas vezes, ainda não foi suficiente pra você falar que você consegue ou não. Se você tentou 10 vezes, ainda não é suficiente pra você falar que você consegue ou não, tá ligado? Então, tipo assim, quer dizer que você não consegue, né? Você tem que tentar. Enquanto você estiver vivo, enquanto o cara tiver força na mão, não tiver nenhum problema na cabeça, a pessoa tem capacidade igual o outro de conseguir, velho, entendeu? Só que às vezes a gente fica pensando muito nos outros, se frustra com nós mesmos por não conseguir fazer algo que não tem nada a ver com a gente, sabe? A gente tem que achar uma maneira de aprender aquilo da nossa forma, fazer as coisas da nossa forma, aprender da nossa forma, aprender com os outros, claro, que são melhor que nós, e tentar pegar o que tu acha que dá pra adaptar pra você evoluir, entendeu? Isso que eu tô querendo passar, e isso eu tô querendo passar pra mim também, porque às vezes esse tipo de situação que eu tô falando é o que acontece comigo, entendeu? Então, tipo, eu parei pra pensar e realmente, pra gente evoluir, as coisas acontecerem, a gente tem que parar de se comparar tanto com os outros e parar de pensar nas realidades, parar de pensar nas respostas dos outros, porque não convém a nós dos outros ou do nosso corpo, da nossa mente, que eu considero o corpo e a mente como se fossem outros pra mim, né? É tipo, o que minha mente consegue fazer ou o que meu corpo consegue fazer, às vezes eu meio que separo da minha, entendeu? Como se eu fosse, é que eu sou meu biruta, mas eu considero que eu tenho um cérebro, tenho um corpo e tenho a minha mente que fica falando aqui dentro, entendeu? E tipo assim, é como se eu ficasse vendo de fora, eu conseguisse me ver de fora, entendeu? Eu consigo ver o que meu cérebro faz e o que meu corpo faz. E aí eu estipulo o que eles conseguem ou não fazer às vezes, entendeu? É uma lombra aí, mas existe um estudo que mostra esse meu tipo de coisa que eu tenho que chama, parece algo tipo autoconsciência, né? Eu acho que várias pessoas devem ter também. Mas é uma loucura. E é isso aí, rapaziada. O raciocínio de hoje foi esse. Muita loucura, muito pouco eu gostei porque não teve nada de roteiro, nada de pensado. Foi tudo aqui, ó. Só cuspir as palavras. E isso pra mim é uma vitória e tanto, porque eu nunca consegui fazer isso. Geralmente eu nunca consigo sair falando, sabe? E parece que quando eu falo assim, ó, eu tenho palavras pra falar aqui meia hora, 1 hora, 2 horas, entendeu? Vou fazer uma palestra. Se eu estiver totalmente calmo, totalmente sozinho e totalmente à vontade, sem premeditar, sem ter que estar seguindo um roteiro, entendeu? Fica tudo mais leve. E eu falo qualquer coisa, entendeu? Não importa, eu também não tô me importando se alguém vai assistir, se esse vídeo vai pro ar ou não, entendeu? Eu não tô pensando em nada disso. Então isso me deixa muito, muito, muito mais à vontade. Entendeu? E é isso aí. Mais ação e menos pensamento. É isso que eu quis passar hoje.